Segunda série, CPMG Nível das Neves, professora Selma Fernandes. O conteúdo que iremos trabalhar nesta aula de número 16 é Infraestrutura e Logística no Brasil. Vamos lá? Aqui a professora vai apresentar para vocês os objetivos dessa nossa aula. Serão esses: isso em referente à infraestrutura no Brasil. Primeiramente, nós vamos ver as perspectivas energéticas, o sistema de transporte brasileiro e as redes de informação no Brasil, ou seja, analisar a constituição da matriz energética brasileira e sua importância, a estratégia para desenvolver o país, não é? Porque precisa muito de fontes de energia para gerar a economia do Brasil. Sistema de transportes, ou seja, estudar a constituição da matriz do sistema de transporte brasileiro e o papel fundamental na integração do país, para que seja transportado toda a produção, escoar, né? Produção para os portos provenientes para a exportação. E as redes de informação, caracterizar a importância das redes de informação na configuração e no desenvolvimento do território nacional. Ok? Então, esses são os nossos objetivos da nossa videoaula. Nesse slide aqui, a professora vai explicar para vocês quais são os conceitos de infraestrutura logística e infraestrutura logística. Os conceitos para a gente começar a entender o que seja infraestrutura e logística no Brasil, não é? Então, a infraestrutura, ela designa os serviços ou obras públicas que provêm do Estado e até mesmo de rede privada, como, por exemplo, energia elétrica, rede de saneamento básico, de gás, edifícios públicos, hospitais, escolas, ok? Então, pontes, viadutos, metrô, ferrovias, isso é infraestrutura. E o que é a logística? É a arte da preparação da produção que cuida do planejamento dos materiais, da obtenção de materiais, de planejamento da linha de produção, da alimentação da linha de produção e da distribuição dos produtos finais. Tem gente que pensa que logística é só a distribuição. Não. A logística é a preparação, é o cuidado, é a forma, é o planejamento, as estratégias para ter uma produção eficiente, tanto na produção quanto no escoamento e até mesmo na venda. E a infraestrutura logística tem como prioridade investir em ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e hidrovias do país, otimizando o escoamento da produção brasileira e garantindo a segurança do usuário. O que é otimizar? Facilitar, ter estratégias de escoamento rápido, acessível e eficiente. Aqui a professora vai falar para vocês sobre a questão de alguns dados, para você ver como está o Brasil em relação a outros países na questão de infraestrutura. Vamos ver aqui, o Brasil ele tem que modernizar portos, aeroportos e rodovias. O Brasil precisa de 162 bilhões a mais do que investe atualmente, o que significa mais que dobrar o valor atual. No ano de 2019, no caso do ano passado, os investimentos públicos e privados em projetos de infraestrutura apresentaram apenas 1,87% do PIB do Brasil, ou seja, somente 133 bilhões. O ideal, no entanto, é que esse percentual subisse a 4,15% do PIB, para que o Brasil tivesse e venha a ter uma infraestrutura eficiente para escoar, para modernizar a questão da sua eficiência da infraestrutura. Okay? Então vamos lá, a posição do Brasil nos componentes de infraestrutura entre 137 países. Olha só a posição do Brasil em relação a ferrovias, aeroportos, rodovias e portos. Então nós estamos aí numa posição bem atrasada, bem atrás de muitos países. E o Brasil? E os focos de investimento? A professora colocou esse gráfico aqui do meio. Brasil parado. Brasil precisa acelerar o investimento em infraestrutura para conseguir um crescimento sustentável ao longo do tempo. Então, aqui eu coloquei para vocês, isso tudo são dados de 2019, tá? De 2010 a 2019, veja, de vermelho, investimento público e de azul, investimento privado. Então, veja aí a nossa questão de investimentos, tá? Para você fazer uma análise, tanto investimento público quanto investimento privado. E aqui o Brasil, à direita, nós temos aqui em relação aos países,
quanto que o Brasil investe tão pouco em infraestrutura. Veja a China, 13,4%, o Brasil, 2,3%. Isso aí somente recursos públicos, ok? Aqui nesse slide, a professora vai passar para você entender o que é a matriz energética no Brasil. Coloquei esse texto bem explicado para você entender. A matriz energética é a combinação adequada e conveniente dos diversos sistemas energéticos do país. Ela é responsável pela capacidade de produção e pela oferta de energia. Ou seja, as indústrias, vários setores da economia exigem grande demanda de matriz energética, ou seja, fontes de energia. Os fatores fisiográficos e o potencial energético do país depende da capacidade tecnológica, técnica, capacidade financeira, capacidade gerencial e a capacidade de produção instalada, tá? Então, isso aqui exige essas qualificações para um país ter cada tipo de fonte de energia. Quais são os fatores políticos e estratégicos? A política de desenvolvimento socioeconômico, a política de preservação do meio ambiente, a política de preservação, ou seja, conservação de energia, e a política de importação de energia. Tudo isso aqui. O Brasil importa energia? Sim, importa. Né? Importa a professora colocou até uma usina de Itaipu. O Brasil, ele importa energia proveniente do Paraguai, ok? Então, você vai ver aqui, também a professora vai colocar para vocês, eu coloquei alguns gráficos aqui. Então, vamos lá. É a matriz energética brasileira. Vou explicar para vocês. Em comparação à média mundial, a matriz energética brasileira é mais limpa, uma vez que mais de 40% da energia utilizada no país é proveniente de fontes renováveis. E quais são as principais fontes de energia utilizada no Brasil, professora? Carvão mineral, petróleo, gás natural, energia hidráulica ou hidrelétrica, o álcool e a energia nuclear. Essas são as fontes de energia utilizadas no Brasil. E a professora colocou dois gráficos do Brasil e do mundo, e aqui em cima para você ver o potencial do Brasil nas fontes de energia. Aqui eu achei interessante esse mapa mental para você entender a evolução e a importância dos meios de transportes, ok? Que nós temos desenvolvimento, a necessidade, a matriz de transportes, a matriz ideal, não é, para o Brasil, que tem uma grande extensão territorial, o aéreo, informação, o aquático, os dutos, o ferroviário e o rodoviário, ok? Então, tem toda a informação que a professora vai passar para vocês. Aqui nós vamos falar a respeito do desenvolvimento, né, da questão das redes de transportes. O transporte de pessoas e mercadorias tem papel fundamental no desenvolvimento das nações, sendo responsável pela criação de empregos, redução de distância entre os países ou até mesmo entre as zonas rurais e urbanas, né? A melhoria da qualidade de vida da população, entre outros fatores. No caso do Brasil, o Brasil ele tem quais tipos de sistemas de transporte? Nós temos o ferroviário, o rodoviário, aquático ou hidroviário, a gente pode falar, o transporte aéreo e o transporte dutoviário. Hoje, o transporte rodoviário é o que mais tem infraestrutura no Brasil, ou seja, as regiões que apresentam os melhores indicadores econômicos apresentam também melhor infraestrutura na questão da malha rodoviária. E também é o mais moderno e mais eficiente. Nós temos o ferroviário, que cerca somente de 29 mil quilômetros possui uma malha ferroviária. Ou seja, o que é, professora, que essa malha ferroviária distribui, leva? Predominante minério e grãos. Tá? Na questão do transporte aeroviário, cresceu bastante no Brasil nos últimos anos, né? O número de assentos disponíveis na malha aérea aumentou com a modernização das companhias aéreas e o surgimento de novas companhias no Brasil, ok? E o dutoviário? A administração e operação da maior parte da malha dutoviária brasileira está, desde os anos 70, sob jurisdição da Petrobras, que transporta o que, professor? O dutoviário? Principalmente os derivados do petróleo. E a maioria dos dutos está predominantemente, aqui em relação ao Brasil, na região sudeste, tá? Então, esse é o que nós temos que falarmos, as principais características da questão de transportes. Aqui eu coloquei para vocês
é muito falado isso aqui em relação da eficiência da infraestrutura dos meios de transporte, a questão modal, transporte multimodal. O que vem a ser isso? Trata-se da integração dos meios de transportes, que são rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial. É de fundamental importância para o desenvolvimento econômico de um país ter um modal eficiente. Reduz o custo do produto final, já que o custo do transporte é acrescentado ao preço do produto, né? O modo mais adequado para o transporte de produtos é a complementariedade, ou seja, um complementando o outro. O hidroviário, o ferroviário e o rodoviário devem atuar em conjunto. Com isso, os custos, né, devem ser analisados levando em consideração as distâncias. A questão dos meios de comunicação no Brasil, a professora vai comentar com vocês que o setor de telecomunicações movimenta anualmente, aqui no Brasil, cerca de mais de 180 bilhões, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Além de gerar emprego e renda, esse setor responde por aproximadamente 6% do PIB brasileiro. Entre os meios de comunicação difundidos no Brasil, podemos destacar correios, jornal, telefone, rádio, televisão e internet. Em relação à internet, o Brasil é o segundo país do mundo em números percentuais de crescimento na rede mundial de computadores. Isso segundo o IPEA também, tá? Então, rede de informação é importante e demanda uma grande gama de infraestrutura, ok? Bom, aqui encerramos a nossa videoaula. A professora solicita que você faça a leitura no livro nas páginas 36 a 62 e resolva as atividades propostas e até a próxima. Um grande abraço. Fica aqui para vocês duas frases de carinho para você. Você é forte, capaz e merece vencer, sorrir, amar e ser muito feliz. Acredite e lute sempre. Outro, erga a cabeça, respirar fundo e focar no objetivo. Vamos, como equipe juntas, vamos conseguir passar por esse tempo, ok? Um abraço.